Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estarei te mostrando este robô com esse resultado fenomenal. Esse aqui é um HFT que grandes institucionais utilizam para estar realizando suas operações. Olha só a curva dele. Com poucos contratos, olha o que ele é capaz de fazer no resultado de um ano. Tá vendo? A retração dele, o drawdown dele é muito baixo. Olha a eficiência dele aqui, uma construção de patrimônio contínua, sem nenhum tipo de retração. O resultado se mantém na sua performance alta durante um ano inteiro. Quer saber mais desse robô? Já curte, dá like aí, compartilha o vídeo e deixa um comentário se você gostou desse robô, que eu vou estar te falando tudo sobre ele. Rapaziada, esse robô aqui para desenvolver, eu fiquei praticamente 10 anos indo de porta em porta, pegando informações, conversando com os caras da Faria Lima, até que a gente conseguiu chegar num resultado lindo e maravilhoso. Olha isso, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui clicando nessa aba aqui de resultados. Olha a performance dele. Com poucos contratos, R$ 17.000 no ano. Olha a assertividade, pessoal. Imagina, que isso, uma assertividade de 80%, acima de 80%. Quem que consegue obter esse resultado, galera? E uma sequência de operações vencedoras de até 35. Você tem noção? Que faz uma operação, ganha, faz outra 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 operação. Caraca, esse robô só ganha, é perfeito. Por isso que as grandes institucionais ganham tanto dinheiro. Descobriram uma fórmula mágica. Olha só, ele também, o drawdown é muito pequeno, 1.200 para 17 mil. Nossa, não tem retração de patrimônio, cara. Não tem depreciação de patrimônio. Ele é muito bom. Se você quer conhecer esse robô, não deixe de curtir esse vídeo, porque eu vou estar te mostrando a fórmula mágica. Agora, rapaziada, se você chegou até agora neste vídeo, é porque eu sinto lhe informar, mas você está procurando uma fórmula mágica no mercado financeiro que não existe. E o pior, vocês estão caindo em anúncios, em propaganda que não é verdadeira. E eu vou te mostrar o porquê você tem que tomar muito cuidado com essas chamadas. Não existe fórmula mágica no mercado financeiro. Tá? Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Olha que perfeição. Né? Com poucos contratos você faz R$ 17.000. Oh, maravilha. Mas quando você entra aqui no relatório de performance, qual que é a primeira coisa que chama atenção? Principalmente para você aí que já está mais tempo no mercado. Cara, não está contabilizados os custos, as taxas que é cobrado em cada operação que você tem que realizar. Então, a primeira coisa que você tem que analisar é isso. Tem os custos de corretagem? Não tem. Então, opa, e se eu colocar os custos? Por exemplo, aqui eu estou fazendo uma simulação no mini índice, tá? A média de custo aí por contrato no mini índice, cada entrada e saída é em torno de 25 centavos, tá? Então, eu venho aqui e coloco. Olha só, pessoal, o que acontece com o resultado quando eu só coloco a parte de custo. Um resultado brilhante de R$ 17.000 foi para um resultado líquido, que é contabilizado os outros custos aqui operacionais, para menos R$ 2.000. Ou seja, aquele relatório de performance, na hora que você clica aqui, ó, do patrimônio, ainda continua com aquela curva linda e maravilhosa. Então aqui não é contabilizados os custos. Então a primeira coisa que vocês precisam ter atenção é nessas fantasias que às vezes vocês podem cair no mercado financeiro, tá? O outro detalhe que é interessante vocês terem atenção é a quantidade de contratos que está sendo negociada, tá? Muitas vezes esse valor aqui aparece como zero. Aqui ele foi negociado até, vamos ver aqui, operações, vamos pegar o máximo aqui, até 9 contratos mesmo. Né? Então é outra coisa que tem que chamar atenção. Você tem capital suficiente para segurar 9 contratos? Não, não tem. Então já essa performance aqui, esse robô já não é para você. Né? Porque ao longo das operações, de acordo com as estatísticas que ele vai analisando, ele vai aportando mais ou menos contratos aí para tentar talvez compensar uma operação que não esteja indo ao seu favor. Então a segunda coisa que você precisa prestar atenção, né? A terceira coisa também, pessoal, né? Ó, a operação aqui está negativa, tá vendo? O saldo líquido. E ainda mesmo assim o fator de lucro está positivo. Né? Então esse fator de lucro aqui, ele não desconta os custos, o que pode também seduzir a gente para o erro, né? Outra coisa também que precisa ter atenção é a quantidade de operações, né, pessoal? Às vezes a quantidade de operações torna realmente o resultado da performance do robô completamente variável, né? Outra coisa interessante que chama bastante atenção, que a galera muito, por questão de buscar muita assertividade, eles acabam não olhando tanto isso, né? A questão do payoff. Ah, mas a assertividade é alta. E o payoff aqui, o payoff é baixo, mas a assertividade é alta. Então, beleza, vou utilizar. Mas olha aqui, assertividade 82%, payoff 0,25% e está dando negativo. Né? Mesmo a assertividade sendo alta, ainda está dando negativo quando você coloca os custos. Então, todas essas coisas aqui tem que ser analisado com muita calma. Não fica preso em anúncios, em relatório de performance e tudo mais, né? Sendo que tem outras coisas que tem que ser analisadas para levar em consideração, né? Às vezes a gente se prende, pô, o resultado tá dando lucro, tá ótimo, isso que importa é calma. Às vezes aquilo que eu tô te mostrando não é a realidade, né? Então, precisa ter muita cautela com essas coisas, né? Outra coisa aqui também importante, tá vendo? Mesmo a sequência de operações, ela sendo vencedora, ela não é viável, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu só coloquei a questão do custo, né? Aquele relatório de acúmulo patrimonial estava lindo, maravilhoso, já jogou tudo por água abaixo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Outra coisa bastante importante de ser analisada, eu vou colocar aqui para vocês, acho que só o gráfico agora. Não, vou colocar aqui o misto, acho que é melhor. Outra coisa a ser analisada é a questão de entrada. O que é esse, na verdade, esse robô que está fazendo? Só de resumo para vocês. Basicamente, tá?
Toda vez que fechou positivo aqui e atingiu um determinado volume de contratos aqui, ele vai e entra na operação. Só que esse entrar na operação, você pode ver, ó, todos estão entrando certinho, tá vendo? O gráfico aqui é o 10 Todos eles estão entrando perfeitamente. Ah, que sentido que você está querendo dizer isso? Fechou esse recuo aqui, ele já entra. Isso é mentira. Quantas vezes o mercado às vezes tá bastante volátil, tá muito rápido, né? Era para entrar aqui, ele acaba entrando aqui em cima, porque o mercado deslocou muito, que é o famoso slippage, né? Do mercado. Pode ter um spread aí, de acordo com a velocidade de execução da plataforma. Então, nem sempre vai ser certinho, bonitinho assim. Principalmente se você pegar um relatório de um ano, ainda mais com a quantidade de operações que foi feita aqui. Cadê o negócio aqui? A quantidade de operações, 17 mil operações. É impossível todas serem feitas certinho, né? Quando coloca no backdash, é coisa linda e maravilhosa, mas quando você vai para a realidade, pode ver, faz um teste aí para você ver se vai ter essa diferença de entrada. Ainda principalmente se a gente já te falando de entrada no mercado, né? Então, isso a gente tem que tomar cuidado também. Ver colocar isso daqui como um fator de risco, né? Não que você, então como que a gente deve fazer? Tem um jeito que é lindo e perfeito que vai o robô funcionar maravilhosamente bem? Não tem, né? Mesmo você colocando aqui uma entrada limite, ou se não uma entrada, no caso aqui é rompimento, né? Uma entrada stop, às vezes ele colocou, o mercado já foi, você perdeu aquela entrada, né? Então não dá tempo de execução. Então essas coisas têm que ser avaliadas. E quando você vai ter certeza? Só quando você for fazer, pegar o robô e efetivamente colocar para trabalhar no mercado durante um período controlado de tempo e você tirar essas estatísticas aí, né? Mas só pelo relatório de performance você consegue filtrar bastante coisa, se faz sentido para você arriscar naquele operacional ou não, entendeu? É isso que eu tô te falando. Eu não tô falando que tudo que mostram é mentira, mas tô falando para você ter uns pontos que vocês fazendo a avaliação, vocês conseguem ter um direcionamento melhor para ver se aquilo é factível ou não é factível, para colocar uma grana em risco e verificar e validar aquelas informações para ver se vale a pena seguir em frente ou não, né? Pessoal, e uma coisa bastante importante, puxando um gancho aqui. Mês que vem eu vou estar lançando um robô gradiente linear. Então, se você está pensando em comprar esse robô, que o pessoal no mercado está vendendo por 1.000, 2.000, até 3.000 reais, eu vi planos de 300 reais por mês, mas até 3.000 reais eu já vi no mercado, não compra. Mês que vem eu vou estar disponibilizando para vocês de graça, para vocês testarem e utilizar de graça, tá bom? Então não compra, espera mais um pouquinho que mês que vem eu vou estar disponibilizando para todo mundo de graça. Basta você entrar, ó, tá vendo aqui, ó, no card aqui de baixo, entra nessa comunidade do Telegram que eu vou estar disponibilizando para quem tiver nessa comunidade lá de graça. Essa comunidade também você não paga nada, tá? Você pode participar ou não participar, mas o intuito de eu formar essa comunidade é para formar um grupo de estudos e as pessoas entre elas e trocando know-how de melhores operações, como que tá fazendo, que jeito tá fazendo, quando que tá operando, como que tá operando, tô desenvolvendo um robô tal, tenho uma dúvida assim, e ficar trocando informações, figurinhas aí, pra gente tentar extrair o melhor do mercado, tá? Então é só uma troca de ideia entre uma comunidade ali, a gente se ajudando mutuamente, beleza? É de graça, pode participar quem quiser e fica à vontade, tá? Mas lá, nessa comunidade, eu vou estar disponibilizando de graça esse robô, tá? Então se você tá pensando em gastar 1.000, 2.000 reais, segura mais um pouco, tá? Eu vou disponibilizar lá, testa. Se você achar que tá legal trabalhar com ele, utiliza ele, eu não vou estar te cobrando ele. Agora, se você falar, não, o outro que o pessoal tá oferecendo no mercado é melhor, beleza. Pelo menos você tirou essa possibilidade de ter economizado um dinheiro que talvez você não precisaria gastar. Né? Você compra lá depois, esse robô aqui me atende do mesmo jeito. Eu fui lá e gastei dinheiro, né? Então, fica atento. Mês que vem, eu vou estar disponibilizando lá na comunidade, hein? Se você quiser, entra na comunidade. Tanto que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Quer ver um negócio legal de a gente olhar? Que nem a gente tá falando de slippage. Ó, vou colocar aqui só no desempenho. Ó, slippage seria tipo pra gente simular um spread de entrada no mercado. Por exemplo, o mercado ele tá lá no ponto lá, 120 mil. Aí a gente clica no mercado, ele não vai entrar exatamente no 120 mil. É muito difícil. Normalmente tem um spreadzinho, que é uma variação de mercado. E aí, para compensar essa diferença que é para entrar no 120 mil e depois a gente entra no 120.020, 120.015, porque o mercado tá volátil e aí o tempo de execução da plataforma demora um pouco, que aí aquele preço que estava aqui na hora que você clicou já é um pouco mais diferente, né? Então, aqui, ó, na hora que você coloca esse spread aqui de um tique no mini índice significa 5 pontos, né? Ó, lembra lá, ó, vamos voltar. 100 tique, quanto que tava? Um resultado bruto de 17 mil, resultado líquido de menos 2 mil, certo? Na hora que a gente coloca aqui, ó, o resultado bruto de 17 cai para 10 e o líquido de menos 2 cai para menos 9. Ou seja, inviabiliza muito mais ainda essa questão, né? E para resumir, pessoal, o intuito desse vídeo não foi para fazer uma aula de programação, nem nada. Era mais só para chamar atenção, né? Porque às vezes a gente vê muito anúncio, com relatório de performance lindo, maravilhoso, várias postagens lindas. Então era mais só para ter um pouco mais de atenção com essas chamadas, né? Ser um pouco mais criterioso, fazer uma avaliação, verificar se aquilo faz sentido para você ou não, e não comprar mais por impulso, porque todo mundo tá falando que é o santo grau do momento e tudo mais, é só para ter realmente um critério, um filtro maior para a gente não cair em qualquer coisa que falam por aí, né? Então, eu só estava mostrando para vocês aqui uma forma de um relatório lindo e maravilhoso, quando realmente coloca as condições reais de mercado, ele não fica realmente viável do jeito que estava sendo vendido, né? Então, pessoal, não existe santo grau, não existe forma mágica, não existe nada, porque existe uma boa gestão de risco por trás de qualquer estratégia de mercado, né? E toda estratégia, ele vai ter seus prós, seus contras, né? Toda estratégia vai ter loss, toda estratégia vai ter um drawdown, toda estratégia vai passar por um período de mais loss do que efetivamente gain, e independente de ser automatizado ou não ser automatizado, tem que ter ainda alguém por trás analisando se o mercado está para aquela estratégia ou não está para aquela estratégia, né? A automação ela vai tirar a sua hesitação, ela vai tirar a sua velocidade de execução, ela vai tirar a sua emoção, mas no final do dia vai ter que ter alguém ainda fazendo gerenciamento para ver esse mercado.
ainda condiz com aquela estratégia. Você tem que melhorar a relação gain e loss. Se tem que diminuir a quantidade de operações porque não está tão legal, você tem que diminuir a mão. Então, essa gestão por trás, ainda a automação ainda não chegou no nível de fazer 100% tudo isso. Então, ainda precisa de um olhar um pouco mais criterioso. Né? Eu tenho certeza que lá na frente a gente ainda vai chegar no nível que a inteligência artificial vai fazer grande parte do trabalho para a gente, se não todo. Né? Mas ainda no momento ainda não existe fórmula mágica, pessoal. Um trader realmente ele continua no mercado se ele tiver persistência, tiver fé naquilo que ele fazendo e todo dia entender como é que está sendo a dinâmica do mercado para saber quais ferramentas utilizar naquele momento, né? Então, por mais que eu trabalhe com automação, faça a parte de programação, incentivo a utilizar isso daí, precisa ter alguém ainda por trás fazendo toda essa análise, essa gestão aí, para realmente você colher bons frutos do mercado, tá bom, pessoal? Então, precisando, estou à disposição aí para personalização, desenvolvimento de robôs, indicadores, alguma ferramenta que auxilia tanto em NSTL quanto no MQL, beleza? No MetaTrader aí. Pessoal, só foi mais um ponto informativo para vocês aí, espero estar contribuindo com vocês. Fiquem com Deus e obrigado pela atenção.